At the end of the last session, we discussed the importance Falamos sobre a of thinking importância about de pensar when to make a change or em transition. quando fazer uma mudança ou uma In this next transição. hour, we Nessa hope to próxima talk hora, about a gente espera how we falar navigate sobre como change and transition nós in our own navegamos lives and in the lives mudança e of those we transição lead. na nossa vida e na vida daqueles que nós lideramos. John Calvin, João the, Calvino, reforming theologian, o teólogo likened the reformista, idea of a Christian's vocation ele to being falava like da a vocação sentry post, cristã como sendo um one posto that de we are sentinela, assigned like a military ao qual assignment nós that éramos we occupy atribuídos for a como long period of time. militares ao longo de um período While muito that longo. might have been appropriate O que in the poderia 16th ser, century, isso poderia ser today we have funcionar a more no século evolving XVI. Hoje a understanding gente of tem how um entendimento change melhor occurs in our lives. sobre como a Karl mudança Barth, ocorre the na 20th nossa century vida. Swiss Karl theologian, Barth, o said that teólogo Christian vocation is less like a suíço, sentry post ele dizia que and it's isso era, more era like menos ser a journey to sentinela new e mais harbors. uma In other words, there is a jornada para progressive novos element to what portos, we do. no sentido de que Here's há an interesting um elemento statistic. progressivo sobre o que a gente faz. Uma estatística Of the young importante: people who are 2/3 currently 18 years dos old, jovens de 18 2/3 of anos them hoje, will work 2/3 in deles careers vão that, trabalhar as em of carreiras today, have not que a partir de yet hoje ainda been invented. não foram that inventadas again. no dia de hoje. Vou dizer de novo: 2/3 of our 2/3 university dos students jovens que estão will entrando pursue na universidade careers in hoje fields vão that, as of today, they do not exist. trabalhar em carreiras que The não pace existem of hoje change ainda. is going to Mas increase toda over the essa next mudança 20 to 30 years, essas not mudanças vão decrease. aumentar ainda And mais so nos much of what próximos we 20 have ou to do 30 in our anos. leadership Então, is muito do que nós create temos que an fazer na nossa ecosystem, liderança an é criar environment um that ambiente, allows um for change and ecossistema transition que to permita become just as mudanças e natural as transições breathing e que elas or eating or aconteçam sleeping, de forma tão natural to be able quanto to get comer, ready for that. dormir, descansar, I para que a asked gente Ambassador esteja pronta Chapman para if he'd eles. Eu like to pedi share a little ao of his own embaixador journey to Todd explain Chapman how se he ele thinks pudesse falar um about pouquinho da the jornada concept dele of para Christian explicar vocation and no how it fits in with conceito our de professional vocação life. cristã, And then como we'll isso talk about se how relaciona we à nossa vida navigate profissional, change and e aí transition nós vamos with falar that sobre subject. como passar por transições e mudanças nesse Muito sentido. obrigado. Eu vou tentar ser rápido, porque eu posso durar 1 hora falando sobre esse tema que é tão importante. Qual é o chamado de Deus para as nossas vidas? E como nós passamos tanto tempo na carreira, é muito importante ter uma noção certa sobre a carreira. Rapidamente de testemunho, eu me converti aqui em São Paulo quando eu tinha 15, 16 anos. Meu pastor mentor é um homem muito conhecido aqui no Brasil, Russell Shedd. Pastor Shedd foi meu pai espiritual. Ele faleceu alguns anos atrás, mas um cara muito conhecido. Eu queria ser ele. Eu fui para a faculdade pensando que ia ser missionário, teólogo e ensinar nos seminários do mundo. Esse não foi certo, mas o chamado missionário, sim. Mas a maneira de fazer não foi. Eu acabei sendo banqueiro por um milagre e eu fui para a Arábia Saudita. Passei 2 anos na Arábia Saudita como banqueiro, depois de 1 ano em Nova York. Eu não fui para o seminário, eu fui para o campo onde cristãos não são permitidos a trabalhar como missionário. Foi ação de Deus. Depois eu voltei para o Brasil, eu era empresário. Eu tinha minha própria empresa aqui, de 88 a 90. Durante esse tempo eu fiz um exame chutando bola no consulado. Foi o início da carreira diplomática. Eu fiz só para fazer alguma coisa, nem estava interessado. Depois de 30 anos de carreira diplomática. Agora, chegando ao top possível para mim personalmente. Embaixador americano no meu querido Brasil. Foi uma grande experiência, liderando o esforço do governo americano durante a pandemia,
que ninguém antecipava. Eu tinha meus planos, como fazer na segurança, na economia, comércio, mas chegando aqui, era saúde pública, saúde pública. Fazendo o contrato de 100 milhões de doses de Pfizer, de Johnson, trabalhando com o governo, sendo usado por Deus nesta área. Eu dou glória a Ele por tudo que nós logramos durante esse tempo. Mas, um chamado para um cargo, uma situação, não um chamado pela vida inteira. Talvez para alguns, mas não para mim. Porque é um chamado de Deus para aquele momento. Então, esse conceito de ter um posto para sempre, eu acho que, hoje em dia, isso, com todo respeito ao grande John Calvin, não está certo. A situação agora está muito mais móvel. Não só fisicamente, você pode trabalhar no mundo inteiro, também pode alcançar o mundo inteiro pela internet da sua casa. Então, realmente, vocação, onde você está sempre mudando. Eu já tive 4 carreiras. Eu era professor, banqueiro, dono de empresa, diplomata. E eu já falei para as pessoas muitas vezes, antes de sair do governo, eu quero 4 mais. Então, agora estou no 5º, consultor para negócios. Ótimo, vamos lá. Vamos ver como é que é. Mas não vai ser meu último. Talvez um dia vou ser presidente do Mackenzie, não sei. Desculpe, presidente. Desculpe. Mas olha, sendo aberto ao chamado de Deus para mudar. E isso não significa que você tem que mudar onde você está. Eu não quero que todos saiam presidente. Não, não. É para ser aberto ao chamado de Deus. Entendo que a vocação é temporário para aquele momento e vamos nos aplicar. Mas também sendo abertos ao chamado de Deus de mudar. Eu posso dizer, sendo embaixador americano, é ótimo. Tem muitas mordomias, carros, casas, almoçando com presidentes, tudo isso é ótimo. Mas não é para sempre. E se Deus está chamando para outra coisa, é lá onde eu quero estar. E não quero ser capturado pelo chamado do passado, perdendo o chamado do momento. E eu acho que nós temos que pensar como líderes que querem liderar com a inspiração do nosso Deus. Nosso chamado é atual. É atual. E vamos estar sempre abertos a esse conceito de vocação em que Deus, eu quero estar onde você quer que eu estou naquele momento. E estou pronto a largar salário, posição, qualquer coisa para estar bem no centro da sua vontade. I'd like to invite you Eu quero convidar to take a sheet of vocês paper a pegar uma and folha I'd de like you to papel list e fazer uma all lista of the jobs you de have held todos so os far in your life. empregos que você Go teve all na the way sua back to the vida very até first agora. job Começa you had lá pelo and make a primeiro list emprego que você já of each teve of e the faz jobs uma you've had lista over de the course of cada your working que life. cada emprego que It'll você take 2 teve or ao 3 longo da minutes for sua you to vida jot that down. profissional. Nós vamos dar uns All 2, of the 3 jobs minutos para you've had. escreverem. Façam uma lista de todos os trabalhos que vocês tiverem na vida, que vocês tiveram na vida, desde o primeiro. Okay. Muito If bem. you have held Se 5 vocês or more tiveram jobs over the course of 5 your ou career, would you mais please stand empregos up? ao If longo you've da had sua 5 carreira, or levantem. more over the Levantem se course of vocês your career. tiveram Stand 5 up. ou mais empregos ao longo da sua vida profissional. Remain standing if you Fiquem have de had pé 6 se or vocês more. tiveram 6 6 ou or mais more. empregos. Remain standing if you have had Continuem de 7 pé se or vocês more. tiveram 7 ou mais 7 empregos. or more. 7 ou mais. Remain standing if you have Continuem de had pé se 8 vocês or tiveram more. 8 ou 8 mais. or more. 8 ou mais. Remain standing if you have had Continuem de 9 pé se or vocês more tiveram jobs. 9 ou mais 9 or more empregos. jobs. 9 ou mais. Wow. 10 or more jobs. Remain standing Fiquem if you de have had pé, 10 or continuem de more pé se jobs. vocês tiverem mais de 10 empregos. 11 Mais de or 10. more. 11 ou mais.
12 or more. 12 ou mais. How many? Quantos? 12? 12, 11, The 12. 12. Someone over here, was it 12? Alguém mais aqui tinha Uau. 12? Uau. The average A university student média, o who is aluno in university médio right now que está na is going universidade to have hoje 14 or vai more ter jobs. 14 ou mais empregos. Change and transition Mudança is going e to be transição fundamental vai to ser how we lead. essencial The para kind of como a environment gente that we lidera, create is o going to be tipo de fundamental ambiente to que a how gente we cria lead vai ser going forward. essencial So how is para a it that we forma que a think gente vai about liderar no change or futuro. E transition? como pensamos em mudança ou transição? Oftentimes, Com God uses frequência, changes in our lives to help us Deus to usa grow as the mudanças no most. nosso mundo para This is a nos ajudar a diagram that I crescer. developed Isso é um diagrama que eu that desenvolvi Marks across que two marca axes em dois our eixos degree of no confidence nosso nível de individually confiança and marks it individualmente over time. e marca isso ao longo do Typically, tempo. when a change is Normalmente, coming in quando our uma life, mudança we acontece enter na into nossa that vida, very first nós phase, entramos which is naquela primeira discernment. fase, We que é o begin discerning discernimento. that A gente something começa a is perceber afoot, that some que kind of alguma change coisa is está developing. acontecendo, que And alguma then gradually mudança we está begin to começando. anticipate E that gradualmente change a in gente some começa a way. esperar, a And ansiar por eventually essa we reach mudança. the low E point eventualmente of a our gente chega no confidence pior, at no what ponto is mais known baixo as da the nossa confiança, intersection no que a phase gente of chama transition, de fase de or the liminal intersecção phase of da transition. transição, a This fase is the hardest meio phase limite, a because you're fase mais between two difícil, worlds. porque você está You're entre between dois your old mundos. life Você and está your entre a new sua life. vida anterior e And a it's sua oftentimes nova a time of vida. great E esse é um uncertainty or momento de unsettling. muita Eventually, you inquietude begin e to incerteza. land in a new Eventualmente, place, você começa a chegar starting a new job, num first 108 novo lugar, days. se aterrizar And no then outro after lugar, that, por you exemplo, há become 118 integrated dias, into the e aí você se organization or the integra community. na People begin comunidade to ou na know you and know your organização, as story, and you pessoas begin to começam feel a a te part of it. conhecer, And then as a conhecer that sua história, continues, você you começa a become a sentir source of parte da história, e aí for other você people to help começa a them se as they are tornar uma navigating pessoa, change. Because uma just fonte de as you and I inspiração experience à change, medida que so does outras everyone pessoas else. estão passando And pela finally, mudança. we get Porque to já the que você last mudou, stage as of outras transition, which is também when we podem. E aí você realize chega no último that topo we da transição, actually que é quando a gente have been brought through percebe this entire que a gente passou process por as part todo of esse our own processo growth como and development, parte do that nosso God próprio uses those crescimento things to help us e grow and desenvolvimento. E que If Deus you look at usou the essas chart, you coisas will para o see nosso that eventually, desenvolvimento. when you Você get to vai that ver final que phase, quando the você, realization no phase, gráfico, que quando a your gente chega na confidence fase level de is stronger and realização, higher than it você was sai when you mais began alto at e the mais discernment forte phase. do que quando você 7 começou no phases of discernimento. transition São that 7 all of us fases de experience transição que whenever we go through todos a change. passamos, toda vez que How nós we passamos por uma navigate that mudança. and create an Como nós environment where passamos others por can tudo manage it isso becomes e important to our criamos um long-term ambiente para que as success. pessoas In the possam discernment phase, trabalhar, it são os harkens fatores to do nosso this, sucesso. image that the prophet Na Isaiah fase de teaches, discernimento, where he says, isso "Whether you leva ao turn que to o the profeta left Isaías or to the dizia, right, que quando you will você olha hear a para a voice direita ou behind para a you esquerda, saying, quer você vá "This para a is the direita ou way, esquerda, você vai walk in ouvir it." uma voz The atrás de você que interesting diz: thing about este é o Isaiah's caminho, metaphor siga-o. is that the voice is A- never in front of us, A guiding metáfora us. It is é always de que behind us. a voz In nunca other está de um words, lado ou de outro, ela it está sempre requires a atrás degree da of gente. faith on Você our part, precisa even if we de cannot fé, see where God is mesmo leading quando us. Deus não, você The não sabe discernment para onde phase Deus está te occurs. levando. É nessa fase da fé que o 2 years discernimento ago, ocorre. Há I 2 heard a anos, lecture by eu a very ouvi uma famous palestra social scientist de um cientista named Arthur social Brooks. muito He conhecido had just chamado made the Arthur decision to Brooks. step down as Ele the tinha president acabado of de one of the world's se leading think tanks sair de based uma in dos Washington, 5 D.C., maiores American think tanks Enterprise do Institute. mundo, Arthur is a o very chamado committed American Christian. Enterprise Institute. And Ele he era uma told pessoa the muito story of how comprometida after 10 e ele years in the contou role, como que he depois de sensed that 10 God was anos calling naquele him to do papel, ele something sentiu que Deus estava different. chamando ele para fazer algo As I was sitting in the diferente. audience and E eu he estava was assistindo speaking, no I público e ele got estava falando butterflies in my e eu stomach. comecei a Expression sentir in aquela Brazil, does that animação, sabe, translate? a expressão Nervousness in my stomach. borboletas no estômago. Eu comecei a sentir aquele nervosinho. I went home that E eu night and fui asked para my casa wife, aquela noite e perguntei why para was I minha nervous esposa for por Arthur que eu estava Brooks? He had made his nervoso decision. pelo Arthur Brooks. And Ele she já tinha said, tomado well, a maybe decisão you're dela. nervous that God is Aí asking ela you me to make a disse, similar talvez decision. você esteja nervoso porque I said, Deus "No, no, pode that's estar a pedindo crazy para você idea." tomar uma decisão parecida. A Não, few months imagine, isso é later, loucura. I was Alguns working meses on this depois, eu book estava trabalhando called nesse Hinge livro Moments, chamado Hinge rereading Moments, all 550 relendo
lendo as 550 entrevistas que eu fiz e eu encontrei uma
uma was the entrevista CEO com of Bruce Alaska Kennedy, que era o Airlines, very CEO large da airline Alaska company. Airlines, uma I had enorme long forgotten that in empresa his aérea book, he americana. tells E eu the story, or esqueci in his que interview, he told na me the entrevista story dele ele of how contou after 10 a história years de on the como, job, depois de God 10 called him to anos na step away posição, from the job. Deus pediu para ele And the minute abrir my mão eyes dele read se those demitir. E words quando on eu the li page, aquelas the butterflies palavras, came back to eu my senti stomach. de novo aquela mesma I sensação. began to realize that E eu comecei a perhaps perceber God que was talvez leading me to Deus be willing to tivesse me step away from a levar job that I para loved, me afastar de which um was the trabalho que eu presidency amava, at que Gordon era ser College. I was presidente beginning the do discernment Gordon phase of a College. change Eu in my estava life. começando a fase de discernimento nessa Now, the mudança. reason why change is so E very a hard for us, razão both pela qual a emotionally mudança and é tão cognitively, difícil comes from the work of a emocionalmente e Nobel cognitivamente, Prize-winning a gente psychologist encontra who actually num won the prize in psicólogo economics que ganhou because he o Prêmio Nobel invented de a field known Economia as porque ele behavioral criou economics. And o in this, campo Daniel chamado Kahneman, economia this is his name, teaches at comportamental. Princeton. Kahneman Ele says ensina em that each Princeton of us e engage in two kinds of o Kahneman cognitive fala work, que todos what he sempre calls trabalhamos em dois System trabalhos 1 cognitivos que and ele chama System de 2 Sistema 1 thinking. e Sistema System 2, 1 o thinking sistema de is when you and pensamento I 1 are e 2. Sistema 1 intentionally é quando nós thinking estamos about a subject. intencionalmente Maybe pensando you're sobre um learning a assunto. foreign language, Talvez você esteja or trying aprendendo to remember someone's name, uma nova língua, or ou tentando trying lembrar de uma to, pessoa, remind nome de uma yourself of a pessoa, Bible tentando verse that you have lembrar de memorized. um It's that part versículo of da our Bíblia que você cognitive work lembrou. where you are being intentionally É um thoughtful trabalho about what you're trying cognitivo to que você está remember or pensando learn. especificamente sobre algo que você está querendo lembrar ou aprender. Mas o que o Kahneman fala é que tem um todo outro sistema que ele chama de sistema 2 de pensamento, que é o pensamento pré-consciente, é o pensamento que a gente faz automaticamente. Por exemplo, quando você entra no carro para dirigir para o trabalho, a primeira vez que você faz isso, você está usando o pensamento do sistema 1, porque você está pensando no primeiro caminho para o teu trabalho. Mas depois de você fazer isso por 5 anos, você faz isso automaticamente. É como um reflexo. A primeira vez, você tem uma conversa difícil com alguém no seu time, você pensa muito, mas depois que você teve 100 conversas difíceis, é só, às vezes, você faz isso de forma automática. E a forma por que a mudança é tão difícil é porque muitas das coisas que nós temos fazendo com o nosso pensamento de sistema 2, automático, você nem pensa, você tem que substituir isso com tudo isso por pensamento do sistema 1. Então, eu acabei, nesse verão, de assumir uma nova presidência. E nesse processo, eu tive que aprender 3.000 novos nomes e rostos das pessoas que trabalham comigo. Eu não precisava pensar nisso. Agora eu tenho, porque é tudo novo. E é por isso que mudança é tão difícil. É por isso que quando a gente passa por mudanças na nossa vida, a gente tem dificuldade, porque o seu cérebro está trabalhando muito mais duro do que quando ele faz as coisas em automática. E você tem um lado seu que vai dizer que a mudança dói e torna muito mais difícil você passar por questões importantes. A segunda fase pela qual nós passamos é quando você já passou dessa parte de discernimento e você fica nesse limiar, né? Esse é um pedacinho que você vê a divisão entre dois ambientes. É o espaço entre os espaços. Nessa fase em particular, é o momento em que você está com menos confiança, porque você não tem as mesmas coisas para te apoiar, e é um momento mais importante para a sua vida, porque ela molda o que vai acontecer mais adiante. E muitas vezes, essa fase em particular é muito desafiadora na nossa vida. E isso torna tudo muito mais difícil. E aí você precisa se apoiar muito na sua família e nos seus amigos nesse momento, porque os amigos se tornam algo muito importante durante essa jornada em específico. Então, ao longo de um ano, depois de escutar o Arthur Brooks e também ler aquela entrevista do CEO daquela companhia aérea, a minha esposa e eu, nós tiramos um tempinho para parar, rezar, orar, e porque a gente estava pensando em sair de Boston para um outro lugar. Foi uma decisão tão complicada. Eu estava feliz, eu gostava do meu trabalho, eu queria ficar lá o resto da vida. Mas aí eu fui para a diretoria e eu dizia para
eles, disse para eles que eu queria sair. E ele falou assim, não, você só precisa de um intervalinho. Tira um intervalinho de umas 3 semanas. Aí você vai ficar aqui mais 5 anos conosco. Você vai ver. Mas eu acho que Deus não está querendo dizer isso para mim. Então, foi mais ou menos um ano atrás. Eu acho que isso faz 1 ano hoje. Eu estava saindo da presidência da Gordon. Foi então que eu passei dessa fase de interseção entre ambientes e foi tão difícil. Porque eu tinha praticamente desistido do trabalho e eu não tinha nenhum outro trabalho esperando por mim. E aí comecei a pensar, será que eu vou conseguir um trabalho que eu ame daquele jeito que eu amava o meu? Alguma coisa que realmente tenha significado para mim? Será que eu vou conseguir? E esse momento de intersecção durou mais ou menos uns 6 meses na minha vida. Foi mais ou menos uns 6 meses, do momento em que eu decidi sair do Gordon College até chegar numa outra universidade, que foi a Taylor University. Nesse momento, nesse tempo, apareceu tanta coisa para eu aprender e explorar, mas eu posso dizer para você que naquele momento de intersecção, que eu não estava nem lá, nem cá, foi tão emocional, porque eu não tinha certeza de onde eu estava indo. Em cada uma das equipes, nas organizações em que nós estamos, nós precisamos ajudar as pessoas a passar por essa fase de espaço entre espaços. Porque é um momento muito emocional. E por quê? Porque ele está associado ao conceito de perda. Porque você está perdendo alguma coisa. Talvez você esteja perdendo conforto ou talvez você esteja perdendo privilégios, talvez você esteja perdendo a confiança, mas tem sim ali um senso de perda. E o seu papel como líder é você chegar perto das pessoas, não forçá-los para uma nova fase, mas tentar fazer com que eles realmente passem por esse momento e vivam esse luto se necessário. E os amigos e a família são tão importantes neste processo porque eles amam vocês incondicionalmente, eles vão ficar conosco sempre. E também ajudam no desenvolvimento de disciplinas no processo. O Arthur Brooks é um amigo meu. Eu liguei para ele e falei, olha, Arthur, você falou ali, você me convenceu que eu tinha que sair da presidência da Gordon. O que eu vou fazer agora? E aí o que ele disse para mim foi o seguinte, ele me incentivou a levar a minha mente cada vez mais próximas de Deus. É justamente nessa fase de intersecção. Então, nesses 6 meses, eu me comprometi. Eu tirei um momento para fazer que eu chamo de caminhada de discernimento, caminhada de meditação. No momento em que eu falava sobre os desejos do meu coração, me permitia falar, eu queria brilhar como um novo dia. E é uma passagem muito importante que começou a mudar a minha vida de fato. Em alguns dias eu andava no meio do dia, tinha muito sol, era bonito, e aí às vezes tinha outros dias que era até 10 horas da noite, eu não tinha conseguido sair porque nevava em Boston. Mas todos os dias eu fazia o meu passeio de discernimento. É importante desenvolver certos tipos de práticas para diferenciarmos os 2 momentos dessas nossas vidas. Porque é nesse momento em que Deus está mais presente do que nunca, nesse momento de mudança e de transição. E por fim, você começa a chegar nesse momento que nós chamamos de aterrissagem. Eu tentei entrar em vários trabalhos e acabei com 3 possibilidades para explorar. E aí entendi que Deus estava me levando para a universidade para fora de Chicago, chamada Taylor University, a Universidade de Taylor. E quando você está começando uma nova tarefa, você precisa aprender o nome das pessoas, memorizar esses rostos, porque, como o presidente disse, essa irmandade requer conexões humanas. E número 2, você precisa ser um bom ouvinte, prestar atenção no que as pessoas dizem, porque você aprende muito só parando para escutar quando você vai para um lugar novo. E em terceiro lugar, você tem que ter essa atitude do tipo, eu vou fazer o que for necessário. Quando nós começamos um novo trabalho, a maioria de nós, parte do trabalho não era nada do que a gente esperava, tem responsabilidades diferentes aí, e não tinha nada a ver do que você estava pensando, não é?
no começo. O que eu acho é que você deve esperar uns 6 meses para depois decidir se você pode ou não pode fazer certas coisas que o trabalho exige, porque no fim das contas você vai acabar entendendo o que é esse trabalho, o que vai acontecer ali. Então, isso tem a ver com aprender novas coisas. E aí você começa a desenvolver relações de conexão e aprende a conquistar confiança aos poucos. Você começa a confiar nas pessoas e as pessoas confiarem em você. O que você está tentando dizer aí é que como é que você desenvolve relações de modo que as pessoas comecem a confiar em você de verdade. Não tem a ver só com autoridade, mas sim com conexão com relação às pessoas. É um empreendimento de confiança e relacionamento, especialmente quando você está lidando. Suponhamos que você tem um departamento para liderar, tá? Você está trabalhando numa mudança ali. Quem é a pessoa da tecnologia mesmo? Quem é ele? Ah, tá bom. Bem, a tecnologia é uma coisa muito assustadora, porque é sempre um aplicativo novo, uma nova versão, uma nova tecnologia entrando, e para alguém como eu, que eu não sou muito bom em tecnologia, é algo assustador, porque eu perco contato com as coisas que eu já conhecia. É claro, vou aprender coisas novas, mas toma tempo. Uma das coisas mais legais que você pode fazer quando você está liderando em momentos tão assustadores como a mudança é reconhecer o que eles estão experimentando, o que eles estão vivendo. Olha, eu sei que é bem frustrante, eu sei que é muito difícil, parece que está acabando com a nossa agenda, está difícil de lidar. Às vezes você fazia coisas com 2 cliques e agora você vai fazer com 70, mas você tem que trazer a empatia para esse momento, nesse relacionamento. Depois que você fizer isso, você vai aprender que você tem que aprender a desenvolver algumas virtudes que guiam a sua vida. Eu sempre me impressionei muito com algumas das virtudes mais clássicas. 4 delas que são clássicas e conhecidas como os pilares, como, por exemplo, a coragem, a sabedoria e o controle, autocontrole e justiça. Essas 4, ao longo de todo o milênio, fez parte do que nós chamamos sobre as características mais cristãs que nós temos nas nossas vidas. Talvez você tenha os seus próprios valores quando você trabalha, mas eu quero que você use 2 minutos. Se você tivesse que escolher 5 valores que você concorda que governam sua vida, quais seriam esses 5 valores? 5 valores que você acha que governam a sua vida. Que valores seriam esses? Use um minutinho aqui para você escrever quais são esses valores. Ok. Queria que alguns de vocês compartilhassem conosco 1 ou 2 valores que vocês escreveram. Eu acho que vocês vão provavelmente perceber que existem similaridades nesse grupo, que é um grupo pequeno. Quem é que gostaria de compartilhar 1 ou 2 valores que vocês escreveram aí? Dois que eu coloquei aqui, que um dos valores que é o principal valor que rege minha vida, que é a palavra de Deus, né? E um outro que eu coloquei aqui é um senso de buscar a correção, buscar a coisa certa. Olá. Posso falar os 5? Sure. Amor, verdade, lealdade, justiça e coragem. I love that. Me too. Gostei. Me too. Eu não vou falar 5, né, porque alguns até bateram, mas eu coloco gratidão. E eu coloquei jamais, sempre que é uma palavra forte, vou colocar não murmurar. Action and transformation. Ação e transformação. Great. Respeito e honestidade. Great. Wonderful. Ótimo, I love the maravilha. idea of gratitude. Gostei muito da ideia da gratidão, porque muitas vezes eu vejo que quando nós estamos naquele estágio que a gente não está nem lá nem cá, às vezes você precisa pensar em 3 coisas pelas quais você é grato e você tem que trazer a sua mente, o seu coração para o jogo. Um dos meus valores foi o desejo de ser atento ao chamado de Deus em minha vida.
Então, eu passo por esse momento em que eu saio da presidência e aí fico pensando, será que eu vou conseguir ter um trabalho com tanto significado? Porque eu perdi um pouco da minha confiança, não tinha certeza do que Deus queria para mim. E aí eu tentei mandar meu currículo para vários outros trabalhos e aí em janeiro as coisas não estavam tão claras, eu não sabia exatamente para onde eu estava indo. E aí comecei a ver um movimento mais positivo, numa direção mais positiva, e aí eu comecei a imaginar, vou conseguir um trabalho perto da minha família. Eu sou do sul da América, da região do Texas, Mississippi, e é muito longe de Boston, Massachusetts. Então pensei, bem, de repente Deus quer isso para mim. E o comitê da Universidade de Taylor se encontrou diversas vezes comigo e eu senti que Deus estava me chamando. Eles achavam que Deus estava me chamando, mas eu no momento não achava. E aí eu tive uma ligação com um dos diretores que queria falar para mim sobre a sua experiência na universidade e contar para mim por que ela amava tanto aquele lugar. Eu achei que ia ser uma conversinha de 30 minutos que durou, na verdade, 2 horas. Alguns dias depois, eu estava indo para a cama, dormir, e era o fim do meu dia, era umas 10h30, 11 horas da noite, mais ou menos. E eu fiquei pensando sobre aquela conversa na minha cabeça estava a milhão, pensando o tempo todo naquela conversa. E pensava na Taylor, e aí a minha cabeça começou a trabalhar várias possibilidades. Eu estava com um problema para dormir, sabe? Aí eu me levantei, li a Bíblia e rezei. Eu acho que isso me acalmou. Aí eu voltei para a cama, deitei na cama por mais uns 30, 40 minutos e nada do sono. Virava para lá e para cá. Mais 1h30 assim. Aí depois me levantei e falei assim, gente, devo estar com fome então? Fui lá, comi uma tigela de cereais. E aí tomei um remedinho para voltar a dormir. Voltei para a cama e virava, de um lado para o outro, mais uns 30 minutos, uma hora. Aí levantei de novo, pensei, bom, será que tem alguma coisa no meu e-mail? E aí então fui lá, abri um pouquinho, rezei mais um pouquinho, voltei para a cama e olha, de novo, de um lado para o outro, não dormia, mais umas 2 horas. E aí, no fim das contas, já era 4h45 da manhã. Olha, decidi levantar no fim das contas. Comecei a trabalhar no meu escritório em casa e a minha mulher chegou e disse, você dormiu ontem à noite? Falei, não consegui. Você não era assim. O que acontece? Ele falou assim, olha, eu tenho 48 anos de idade e isso nunca aconteceu. Mas eu não parei de pensar nessa universidade. Pensei, será que Deus está me chamando? Mais tarde, mandei um e-mail para aquele diretor com quem eu conversei. E o título do e-mail era Noite de Insônia. Aí eu não consegui dormir, eu escrevi no e-mail. Será que a gente conversa mais um pouquinho? Será que a gente pode? Aí eu contei para ela a história toda que eu contei para vocês aqui. E alguns dias depois, nós estávamos no Zoom conversando mais uma vez e ela falou, era uma segunda noite. Esta segunda noite, o comitê fez uma reunião numa conferência de vídeo e nós falamos que Deus estava chamando você para essa presidência, mas talvez você não estivesse ciente disso. E aí eu até falei para o pessoal, será que a gente deve perguntar para alguma outra pessoa, procurar outra pessoa, ou a gente espera o Michael? E aí eles decidiram que iam esperar algumas semanas e fazer algumas orações e pediram para que Deus me orientasse e me guiasse. E no fim das contas, na conferência, todo mundo orou e uma senhora disse, Deus, se você está chamando Lindsay para Taylor, você tem que dar um toque nele. E aí, se for necessário, ele estava, na verdade, lutando com um anjo durante a noite toda, tentando decidir se ele vem para cá ou não. Foi a mesma noite que eu não consegui dormir. E aí eu percebi que quando eu escutei essa história, era Deus trabalhando para conseguir a minha atenção. Muito do que nós tentamos fazer é tomar decisões que são alinhadas com os nossos valores, sejam quais forem.
Seja eles congruentes para tentarmos entender o que nós poderemos nos tornar. E aí nós chegamos em 70 fases, na próxima fase de transição. Então, a gente passa por todas essas fases novamente, de discernimento, de antecipação, aí você chega nessa parte da intersecção, essa parte mais baixa, e aí Deus ajuda a gente a aterrissar num outro lugar, e aí nós nos tornamos mais bem integrados, e no fim a gente acaba percebendo o que Deus está fazendo na nossa vida. Cada mudança que nós temos na nossa vida, na nossa equipe, tem esse ciclo. E às vezes é uma mudança bastante importante, porque as pessoas estão saindo do Mackenzie, outras pessoas estão entrando, ou estão mudando de estratégia, ou estão mudando como nós fazemos negócios, mas cada mudança passa por esses 7 mesmos estágios de transição. O trabalho de um líder é caminhar ao lado do seu pessoal ao longo dessas 7 fases. Então, a liderança tem a ver com expressar empatia para com as pessoas que Deus colocou nas nossas mãos. É o que o pastor faz com as suas ovelhas. A gente demonstra amor, o cuidado, porque liderança é isso, é trazer as pessoas com você. Não é alcançar um número, um recorde, ou fazer um grande negócio, uma grande transação, mas tem a ver com as pessoas que nós estamos desenvolvendo, construindo essa camaradagem, essa comunhão. E conforme nós passamos, isso é muito importante ao longo de todas essas fases. Uma coisa que você tem que lembrar é que há coisas que mudam e há transições e algumas coisas nunca deveriam mudar ou fazer transição. Esse é um livro do Peter Greer chamado Mission Drift, e nele ele conta a história de diferentes ministérios e organizações que foram se afastando da sua missão essencial. Vocês se lembram que a Harvard University, ela foi criada para ser uma instituição para ministros, e ela hoje tem muito pouco interesse em treinar ministros. Eles costumavam ter um CEO que falava sobre como eles buscavam a verdade em Jesus Cristo. E hoje eles não têm nenhuma referência a isso. Eles experimentaram o que chama essa mudança de emoção. A nossa parte do nosso trabalho é manter algumas coisas essenciais do Mackenzie intactas, para que elas permaneçam ao mesmo tempo em que nós fazemos outras mudanças e crescemos e progredimos. Harvard e Yale representam o que a gente vê acontecendo em milhares de instituições no mundo inteiro, que fazem mudanças que os afastam do seu propósito, da sua missão essencial. E é uma história muito interessante nesse livro, que é a história de 2 ministros presbiterianos. Uma fala sobre que criou algo chamado de China's Children Fund. Foi um fundo criado especificamente para ajudar jovens que estavam fugindo da China comunista após a Revolução Comunista que aconteceu por lá. Ao longo do tempo, a organização mudou o número, porque ela queria atender um segmento mais amplo. Não apenas jovens estudantes vindo da China, mas o que eles passaram então a chamar de Christian Children's Fund. Eles começaram a desenvolver uma plataforma mais ampla, uma perspectiva mais ampla, e no fim eles tiraram o cristão do nome e passaram a se chamar Child Fund International. Isso é um exemplo clássico de um ministério que começou muito focado, com uma missão cristã, ajudando crianças saindo da China, e acabou se tornando uma ONG muito indistinta. Muitos comparam isso com uma outra organização chamada Compassion International, que começou na mesma época, mas que não passou por essa mudança de missão e continua focada em ajudar igrejas e pessoas cristãs para atender e servir crianças no mundo todo. Nós temos que pensar no que nós vamos ser. Vamos ser que nem a Child Fund International ou
a Compassion International. Uma conseguiu se manter fiel à sua missão e ser um sucesso, e outra falhou porque se afastou da sua missão. Mudanças e transições acontecem na nossa vida e nas nossas organizações o tempo todo, fazem parte da vida. Mas o que a gente tem que pensar é quais são os valores que não vão mudar, o que vai nos manter centrado é a nossa missão cristã, o amor de Jesus. Essa é a missão do Mackenzie, e foi assim que ele se manteve ao longo de toda a sua história. Ao mesmo tempo, há coisas que vão continuar mudando e evoluindo, porque é assim que as organizações crescem e se desenvolvem. Então, vocês precisam ter a sabedoria de saber o que mudar e o que manter. É daí que vem a sabedoria de Deus. A gente tem que pensar nas coisas que nós podemos ter que possam nos proteger e impedir que a gente pule, caia do precipício. Então, a gente tem que pensar nas tendências e nas mudanças culturais que estão acontecendo ao nosso redor, na universidade. Os jovens universitários vão passar por 14 carreiras. Então, a gente lembrar de todas essas mudanças é parte do que a gente faz. A gente também não pode presumir que uma geração de líderes vai herdar a visão do fundador. Então, muito do que a gente tem que fazer tem a ver com criar o processo para passar para o nosso sucessor, para que o nosso sucessor se lembre de como se manter fiel à nossa missão. E prestar atenção nos detalhes para construir essa proteção, essas salvaguardas. Eu trabalhei na Gordon e eu queria que ela era conhecida com 3 coisas que eram muito especiais: ampliar a mente de alunos talentosos, aprofundar a fé desse jovem e trabalhar o seu lado espiritual e aumentar a contribuição deles para o mundo, aumentar na sua vocação. Isso foram as 3 coisas que eu quis, desde o começo da minha presidência, garantir que ia acontecer. Então, uma coisa que eu fiz foi construir um portão enorme quando você chega no nosso campus. E eu coloquei essas 3 fases nesse sinal, literalmente gravados na pedra na nossa porta, porque eu queria que isso ficasse ali por muito tempo. Eu queria que as pessoas lembrassem. Então, a gente tem que pensar também como que a gente pode criar uma vida institucional que dure muito mais do que nós. Pensar a longo prazo. Outro exemplo. Eu falei sobre a história do Bruce Kennedy, que era o CEO da Alaska Airlines, que se demitiu depois de 10 anos. Ele era um cristão dedicado e ele queria criar uma liderança que durasse além do tempo dele na posição. E uma das inovações que ele criou nesse sentido é que quando eles serviam uma refeição na bandeja, no avião, tinha um pedacinho de papel, mais ou menos desse tamaninho, um pedacinho de papel desse tamanho, onde ele escreveu pessoalmente 5 versículos e provérbios que iam ficar nesses cartões. E eles colocavam isso na bandeja de refeição. Isso era uma forma de dar inspiração e encorajamento para os clientes. Isso é incomum nos Estados Unidos. Um verso da Bíblia aparecer na bandeja de refeição da companhia aérea. Isso ficou tão marcado que isso teve que ser mantido mesmo depois que ele saiu da posição de CEO. E é isso que a gente tem que fazer como líder. Criar o valor para que as pessoas incorporem isso de tal forma que as pessoas se comprometam com isso ao longo do tempo. Então, isso são coisas que vão nos ajudar a navegar mudanças e transições. Então, nós temos que analisar
o que está acontecendo de forma coletiva quando a gente passa por mudanças e transições. Há um ano atrás, eu estava muito feliz e preocupado com para onde eu estava indo. Hoje eu estou muito feliz em como a minha família está sendo recebida na Taylor University. É um lugar maravilhoso. E eu estou muito feliz em ver como eu passei por essas 7 fases da transição e chegar a um lugar, eu espero que vocês também consigam, para chegar a um lugar onde vocês sintam que Deus apoia. Eu acho que eu espero que isso possa ajudar vocês a analisar como passar por fases da mudança e transição na sua vida pessoal e profissional. A gente ouviu um pouquinho do Todd sobre a jornada dele e um pouquinho da minha e como a gente passou por tudo isso. Agora, o que a gente quer fazer é trabalhar com perguntas sobre como trabalhar mudanças e transições na nossa equipe, na nossa instituição. E eu gostaria, então, de perguntar, quem gostaria de fazer uma primeira pergunta nesse sentido? Ok. Eu achei muito interessante essa sinoide, né? Senoide que você fez aí das 7 etapas. E eu tenho uma percepção, porque eu fui impactado alguns anos atrás, quando eu também ouvi uma palestra, né, similar, nesse tocante a ser inspirar e ser um integrador. O que me parece é que nós, né, de uma forma geral, temos uma tendência de focar no problema e não na solução. Então, obviamente, nós estamos no ambiente confessional, nós buscamos a orientação de Deus. Eu acho que um aliado como esse, tudo fica mais fácil no momento de transição. Voltando ao conceito da senoide, isso em todas as áreas da nossa vida, seja emocional, seja conjugal, seja social, no mercado financeiro, ele sempre ocorre, né, nas finanças. Então, a gente tem que ter essa percepção que a nossa vida, o nosso temperamento, um dia está lá embaixo, outro dia está em cima. Os nossos liderados têm fases extremamente positivas, outras menos, e nós temos que, então, motivá-lo, né? Então, eu gostaria que você comentasse nessa linha, né, desse conceito que eu estou considerando, porque, de uma forma bem concreta, a gente tem que assumir uma responsabilidade, e a palavra para ter mudança é uma palavra mágica, né? Porque ela junta duas, né? Ou muda ou dança. No mercado é assim. Então, se nós tomarmos esse conceito, facilita, eu acho que essa transição. Queria que o senhor comentasse a respeito. Yes, I do think that there is a sense that history has Eu a acho linear nature to que it, há so there's movement that occurs. movimento, I e há think that esse probably the biggest movimento linear que challenge for acontece. us in Talvez o maior leadership desafio para is that nós, na different liderança, people are at different é que phases in that pessoas transition at diferentes every estão em moment. fases So you diferentes have dessa some people transição a that todo are feeling momento. at that Então, very você tem low algumas pessoas que estão point naquele of ponto contact, mais intersection baixo phase. de At the very confiança moment, na other people intenção, on your team are at no the high mesmo point and momento em feeling que algumas very pessoas good. da sua equipe And estão so that's lá why no we have mais to really alto, se sentindo we muito have to bem. think Então, about nós how do we temos que motivate our pensar team em players como in different ways, motivar os because they're at different participantes stages, da they're in nossa different equipe de experiences, formas which is diferentes, em part of the diferentes cognitive work of fases. leadership, E is isso é parte being do attentive trabalho to that. I do cognitivo think da liderança, knowing ficar something atento about a the essas personal stories of coisas. your Eu acho teammates que is very conhecer um important. pouco Knowing about sobre their a história families, knowing pessoal about das the pessoas church, do seu time é knowing muito some of those importante, kind of sobre as suas personal narratives. famílias, That sobre will o seu help relacionamento build out the com larger a picture. igreja If you know, e for example, outras that partes da sua vida. A a guy vida on your ajuda a ter team uma has visão a maior. mother that's battling Por cancer, exemplo, eu tenho na minha and, equipe uma and pessoa, she loses uma that mulher battle que é and uma passes mãe away, e que está he's lutando gonna be contra o in a very câncer. different place E se ela than somebody perder, whose grandchild was just a born, right? pessoa But there's vai different estar numa phases situação of muito our lives, diferente and de we alguém have que acabou de ter different uma degrees of criança, de uma criança que celebration acabou de nascer e and está ali com a also mãe. different degrees Então, of as pain and pessoas challenge. estão So em part of what we have to do momentos is to be de able to manage where desafio people are. diferentes. Então, a And gente it's precisa also true entender e that tentar a ver single onde as pessoas change estão. E can também é produce verdade different que uma results in única different people. So mudança some pode people move produzir through those resultados 7 diferentes phases em very pessoas quickly. diferentes. Others Algumas get pessoas stuck at passam one por phase essas and stay there 7 for a lot fases muito longer. rápido So e what we have algumas to do is be empacam em attentive uma to dessas where they fases are e ficam and lá help por them muito to move tempo. along Então, a gente tem que prestar gently. You atenção can onde never elas pull estão somebody along e on the path. ajudar You have to gently essas walk pessoas alongside them. gentilmente God's a providence will sair always da make a different fase choice for their no seu próprio particular tempo. life.
E isso leva um tempo. Então, muito boa observação que você fez. Esse assunto é absolutamente apropriado para o momento do Mackenzie. Nós estamos exatamente, na nossa opinião, num momento de mudança e de transição. De muitas mudanças, entendo eu, de muitas mudanças e de muitos períodos de transição. Toda mudança ela tem resistências, naturais, algumas naturais, enfim. Tem o processo de comunicação que é fundamental para um projeto de mudança e de transição, mas não é só isso. Isso por si só não basta. As pessoas têm que estar dispostas a mudarem e o processo de comunicação tem que ser muito transparente e, obviamente, a liderança tem que trazer as pessoas para a mesma página, vamos dizer assim, para a mesma página, com o mesmo objetivo, com a mesma diretriz. Isso tem que estar muito claro. Pergunta simples. Existem técnicas para isso. Qual a sua sugestão e que sugestões você pode nos dar para momentos de transição e de mudança como essa que nós estamos entendendo que estamos vivendo? Mudanças de várias naturezas, de tecnologia, de conceito, mas todas essas mudanças, ela tem um princípio básico. Tudo isso, sempre mirando a honra e a glória do nosso Senhor. Então, essa é a grande diferença. Mas, nesse contexto, numa instituição confessional, quais as sugestões que você dá? Porque isso vem bem a calhar no momento que nós estamos nesse momento. A parte mais difícil da mudança é o que tem a ver com as pessoas individualmente. A parte da pessoa é a parte mais difícil. E eu acho que existem coisas práticas que nós podemos fazer. Estudos mostram que quando você tem uma mudança que vai afetar a sobrevivência das pessoas ou a carreira das pessoas, você quer compartilhar essas notícias sobre as mudanças com eles de um modo que eles possam absorver e ter tempo para absorver as notícias. Como, por exemplo, se você tiver uma pessoa que vai passar por uma mudança de trabalho, conte para ela na sexta, para ela digerir isso durante o fim de semana. Se você tem notícias excelentes para dar, normalmente você compartilha essa notícia na terça ou na quarta. Você não quer que a pessoa fique ali usando isso no fim de semana, mas sim para que isso aumente a qualidade do seu trabalho. Então, as pessoas se afetam de maneiras diferentes. Muitas das coisas têm a ver com o relacionamento que está dentro dessa confiança ou o tipo de mudança que você está enfrentando. Se você tem um relacionamento bom, é muito mais fácil você passar por mudanças. Tem um livro ótimo do Henry Cloud chamado Necessary Endings, fins necessários. Eu espero que vocês tenham recebido a tradução do nome do livro, porque é um livro excelente. Ele fala sobre a perspectiva cristã do que você precisa fazer quando você precisa de um fechamento para algum ciclo. Não é sobre como é fácil começar alguma coisa, mas o quanto que é difícil encerrarmos ciclos. A gente não pode continuar fazendo sempre as mesmas coisas. É claro, a gente procura fazer com que tudo tenha dois lados que ganhem, mas às vezes não dá. Às vezes você precisa terminar um relacionamento, terminar um relacionamento de trabalho. E ele traz isso tudo para uma perspectiva mais cristã. Eu não sei se a gente faz tudo isso também dentro da igreja. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: muito sobre ajudar as pessoas nas mudanças é você estar perto delas, presencialmente. Muitos dos trabalhos que foram feitos aqui no Brasil nesses últimos anos, especialmente na pandemia, foi através da tela. É virtualmente impossível ter uma conversa difícil com uma pessoa quando você está numa videoconferência. Você tem que estar fisicamente presente na vida da pessoa nesses momentos. Isso já mostrou para todo mundo que isso traz um relacionamento de qualidade ao longo do tempo. Por favor.
A sua fala até agora tem sido absolutamente adequada e está muito claro para todos, mas me causa uma certa inquietação alguns aspectos, talvez porque eu seja absolutamente inquieto também. E quem me conhece sabe que assim eu sou. Nós estamos numa instituição confessional que comemorou agora, acaba de comemorar 150 anos, que passou por várias fases, melhores, piores, mas chegou aos 150 anos. Um pressuposto na sua fala é de que a direção ou os gestores da instituição, eles conheçam a Cristo. Só que nós estamos numa instituição onde a grandíssima maioria dos funcionários não professam a Cristo. E boa parte dos gestores também não. Então, assim, é tudo muito lindo. Eu confesso ao Senhor Jesus como meu Salvador, sou presbítero da igreja, compreendo tudo que está sendo dito, me formei no seminário, ótimo, como o nosso embaixador também não fui para o campo, não fui para o ministério, fui para a atividade docente, da docência. Só que falar estas coisas para quem não tem a realidade de Cristo na sua vida e tomar isso como um pressuposto para que eles se comportem e conduzam a sua atividade é complicado. E aí entra, então, o meu questionamento e a minha inquietação, como eu lhe disse. Porque nós temos que colocar esses elementos como elementos referenciais para a nossa conduta e para a condução da instituição, que eu trato como instituição e não como empresa, porque nós somos uma instituição, estamos aqui para servir. No nosso estatuto diz que nós temos 2 serviços, um de educação e um de saúde. Portanto, não tenho negócio, eu tenho serviços. A atividade comercial, na minha visão, a atividade comercial, por assim dizer, ou negocial, por assim dizer, ela, na verdade, existe para manter o serviço. Então, ela está subordinada à missão. Mas essa é a minha visão. Como fazer com que quem não tem essa visão crística, na hora que tomamos determinadas atitudes, que nem sempre são, por conta da exigência da gestão, aparentemente tão crísticas, por serem tão críticas, me perdoe o trocadilho em português, como fazer isso sem comprometer a missão? Eu vou pedir para o Todd Chapman para falar, porque ele teve a experiência de liderar numa situação de crise numa organização brasileira. Uma pergunta difícil. Para todos nós que somos cristãos, que nós trabalhamos baseado nessa crença e esses valores. E servindo como cristão numa organização que talvez tenha esses valores, mas não essas crenças. É uma coisa que os líderes da organização têm que decidir. E eu não vou dizer que tem uma resposta que é certa. Nós temos muitas organizações nos Estados Unidos que começaram, como o Michael estava mostrando, Harvard, tudo, e saiu completamente da linha, completamente. Temos outros, como Habitat for Humanity, que também tem suas raízes cristãs, mas também tem pessoal lá que não são confessionais. E você tem que decidir. Agora, nas universidades cristãs, nos Estados Unidos, para ser docente lá, você tem que ser cristão. Mas se ele sai do caminho em 10 anos, o que faz? E o cara que está limpando a mesa também tem que ser. Então, é uma boa pergunta que os líderes e o conselho têm que decidir.
Agora, Michael falou sobre várias organizações que começaram assim, mas perdeu o caminho. Eu vou dizer, perdeu este caminho. Eu, cristão, servindo com valores cristãos, numa organização, governo americano, que não tem, e não é confessional nesse sentido. Luz e sal no mundo. Ótimo. Eu dediquei 30 anos da minha vida querendo ser sal e luz numa organização que não era confessional. Essa é uma pergunta para seus líderes, para falar. E você vai ter 30 opiniões diferentes nos 30 pessoas. Vai ter. E esse é um bom ponto para falar, mas é delicado. Tem que ser presbiteriano para trabalhar aqui? Eu sou um bom católico? Posso ser? Mas talvez eu sou de uma igreja mais deste lado que você não pertence, eu posso ficar aqui no Mackenzie? Essas são questões difíceis. Eu lembro falando com algumas pessoas antes de chegar aqui, eu falei, não, os líderes todos não são evangélicos. Ok, tudo bem. Na minha organização antiga também, e às vezes em organizações americanas cristãs também não. É um tema, não tenho solução, mas é um tema para ser tratado e é bom para vocês conversarem, porque às vezes pessoas acham que a organização cristã, tudo dele tem que ser evangelístico. Serviço também é bom. Então, é um tema em que cada organização cristã em que eu já fiquei ao lado está sempre debatendo. Mas solução não posso entregar. Tema tem exemplos bons, sim. Mas eu acho, essa é a minha opinião pessoal, é triste que Harvard não tem essa posição mais. A minha universidade, Duke, no meu anel, que eu não tenho comigo, nós temos esse hábito, é Ereditio et Religio. Ótimo. Religio, not Christian, não crente, mas religião. Ótimo, mas pode ser budista, alguma coisa. Mas como pode migrar fora do objetivo inicial? E eu espero que Mackenzie continue no caminho, servindo nosso Deus, mas encontrando a maneira correta de fazer isso numa sociedade multiétnica, multiplural, multirreligiosa. Por isso precisa de sabedoria. Nós chegamos a 150 anos, Eduardo, com aquilo que o reverendo Roberto falou ontem à noite, com a Bíblia aberta. O meu mandato é continuar com a Bíblia aberta. Essa Bíblia aberta significa princípios que, se não forem vividos, não significam nada. Então, aqui, a realidade para todos nós, eu trabalho com as pessoas que Deus me dá. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Estimo o melhor para cada um de vocês, com a Bíblia aberta. Agora, se o meu proceder não é a prática daquilo que essa Bíblia fala, esse é o risco de Harvard, Duke, Yale, sei lá mais quais outras. Eu conheci Princeton, de onde saiu o missionário que veio para cá. É uma tristeza. Conheci a Universidade da Filadélfia, conheci Harvard, e esses desviaram grandemente. E eu peço aqui para esta equipe, que é a minha equipe, que isso que a gente está falando aqui, que é uma discussão muito interessante e importante, ela seja vivida, pelo menos, na prática dos mesmos valores. Se a gente não chega nos princípios, que aí nós temos que respeitar cada um, porque é assim, gente,
É Deus que chama. Isso, como diz o meu pastor, é o departamento do cadastro. Isso não está comigo. Mas se eu não testemunho aquilo que eu creio, esse é o problema. Então eu trabalho com aqueles... Eu não pedi os filhos que eu tenho. Eu não pedi os irmãos que eu tenho. Eu não pedi a igreja onde eu estou. Eu não pedi para trabalhar com vocês. Inclusive a minha equipe que está aqui, ela foi nomeada. Eu não sei se os senhores sabem disso, mas aqui na nossa instituição é assim. É o Board of Trustees que indica esses senhores que estão aqui. Ó. São meus irmãos. Né? Essa é uma questão básica. Dr. Marco também. Mas eu não pedi. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. É diferente. Então, Eduardo, eu acho muito interessante essa tua pergunta, porque ela tem resposta sim. E ela não é meia resposta, é uma resposta inteira. Com esta convicção que eu estou dando para vocês. Esta é a prática desta instituição nestes 150 anos. E isto comigo não vai mudar. Eu só quero deixar isso muito seguro. Isso significa também que, viu, para vocês e para mim, é segurança de emprego, tá? Para deixar bem, vamos traduzir isso para o português bem claro, porque é assim que vai ser. É a prática dos valores é que conta. Agora, eu sou sincero. Aquele que vai na minha frente é Cristo. Eu tenho que falar isso para vocês. Essa é uma realidade. E isso tem me alegrado o coração, isso tem me motivado, isso tem me feito fazer as coisas do jeito que estão sendo feitas. E, inclusive, compartilhar isso com vocês. Para que isso seja uma verdade. Seja a gente aqui evangélico presbiteriano, evangélico batista, como temos alguns aqui, católicos, ou outra orientação, que seja. Esta orientação é muito importante na prática dos nossos e dos mesmos valores. O miolo da minha cebola é esse. E assim a gente vai viver. Se esse miolo da cebola não se converter em atitudes coerentes com este evangelho que nós pregamos, os senhores me desculpem, o que nós estamos fazendo aqui? Isso já tem 150 anos. Eduardo, eu queria te dizer uma coisa. Vai continuar assim. E isso eu queria dar a receita do bolo, é que a Bíblia é aberta. Como nós ouvimos ontem. Os senhores também ouviram, acho que estavam lá, né? Estavam? Eu acho que o que aconteceu lá foi que a Bíblia foi fechada. Essa, para mim, é a minha impressão. Então, eu queria dizer para vocês, isso é para ser feliz, tá? Isso é para ser motivo de alegria, né? Isso não é para ser motivo de dúvida. Outro ponto importante. Isso é para ser motivo de vida com Deus. Eu, quando não como do meu maná toda manhã, eu tenho problema. Então, que a gente possa ter esse hábito. Eu só queria deixar isso declarado para que vocês não tenham dúvida da minha orientação, que é aquilo que a gente vai fazer junto, que é muito importante. Agradeço muito a pergunta, viu, Eduardo? Se preocupa, não. Oi. E eu acho que eu tinha certeza que eu ia estimular o nosso chanceler para falar, mas eu acho que este é o momento. E, inclusive, eu orei por este momento, para que isso fique claro para todos nós. Inclusive numa instituição que tem uma universidade aberta. Qual o problema? Eu estou aqui para dizer presente, eu estou presente, para continuar com o estandarte daquilo que a gente acredita e poder continuar falando dessas verdades. Amando ao meu próximo. Se eu não vivo isto, e se eu estou com esse tipo de problema, por favor, a minha sala é aberta, para que a gente possa melhorar. E eu espero que a sala... na verdade, eu falei que vou tomar uma 15 de assalto e vou mesmo, irmãos. Vou fazer esses fóruns de celebração. Aí acabei de falar para o professor ali atrás. Me lembra o nome do irmão, por favor. Eu sei que o irmão é... Não, eu sei, calma, vou dizer quem ele é. Ele é casado com a Rejane, genro do Milton. Quem que é?
Eduardo Oriente. E o Pedro, que está aqui, que eu falei com ele, né? E o Pedro, que está aqui, eu comentei com ele que eu ia tomar de assalto o Mackenzie com os fóruns de celebração. Os fóruns de celebração serão o ponto de partida para que vocês conversem sobre isso. E vocês apresentem o resultado do Mackenzie da forma como ele tem que ser celebrado. Viu que deu perguntar, Eduardo? Irmãos, o bom de trabalhar com um presbítero como presidente é que, às vezes, ele fala como chanceler. Isso é bom, né? Aquela coisa do espelho é bom. Mas essa é a minha área. Dia 22 de novembro de 2017, foi instituído no Conselho Deliberativo, na época era vice-presidente do Conselho de Curadores, um grupo de trabalho composto por mim como relator, Dr. Milton Flávio como subrelator, Dr. Ernesto Herrera como representante e o Dr. Cabreira como representante. No dia 22 de novembro de 2017, esse relatório do grupo de trabalho dizia o seguinte: premissas e diretrizes. E, a partir dessas premissas e diretrizes, chegou à seguinte conclusão em relação a isso aí, que é objeto da pergunta, embora eu acho que o foco da pergunta que foi feito talvez seja outro, e eu vou tentar responder aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui exatamente a parte que estava exatamente aqui, mas que já fugiu. Política e processo de pessoal e RH, garantia de contratação, retenção de professores, colaboradores, especialmente da UPM, alinhados à confessionalidade. Idealmente, que sejam crentes presbiterianos de bom testemunho e competentes para as funções. Possivelmente, crentes de outras denominações evangélicas, também de bom testemunho e competentes para funções. No mínimo, pessoas que respeitem a confessionalidade, mediante termo de adesão na contratação, que seja renovado periodicamente e cujo compromisso deve ser o de não adotar discursos, práticas, posturas e posicionamentos hostis à identidade institucional do IPM nos termos do Código de Conduta. É isso que vale. Se for competente e presbiteriano, ótimo. Se for presbiteriano e incompetente, não serve. Se tivermos um batista competente e um presbiteriano incompetente, é melhor um batista competente do que um presbiteriano incompetente. E se tivermos um presbiteriano, um batista e um que não é nenhuma coisa nem outra, e todos forem competentes, um presbiteriano competente será contratado como presbiteriano competente. Isso foi decisão do Conselho, não cabe nem ao Dr. Milton, nem a mim fazermos. É uma política da instituição, sobre a qual nós nos submetemos. O que eu entendi da pergunta, no entanto, do Eduardo, foi em outro enfoque. E talvez aí cabe a nós, presbiterianos, que fazemos parte da alta gestão, uma reflexão. Por que Deus colocou no nosso meio pessoas que não são presbiterianos? É para dizermos a eles que, se eles não forem presbiterianos, eles estão fora? Foi para isso? Não, não foi. Isso aqui é campo missionário, irmão. Isso aqui é campo missionário. Isso é lugar onde a gente vive o Evangelho, e porque vive o Evangelho as pessoas nos ouvem. Por que as pessoas não nos ouvem? Por que nós temos colaboradores com 30, 40, 50 anos nessa instituição que sabem tudo sobre confessionalidade, mas não querem nada com Cristo? Por quê? É porque não sabem? Ou porque o impacto dos crentes presbiterianos não foi tão profundo na vida deles que os atraíram a ter Cristo e a usar a confessionalidade como modo de gestão? Talvez lá fora, quando nós não tivéssemos nessa autogestão, não fizesse esse tipo de discurso.
mas eu estou falando para a alta gestão da instituição. E para a alta gestão da instituição, a pergunta a fazer é: você está sendo sal? Você está sendo luz? Porque, para mim, eu não quero que ninguém me obedeça porque eu sou chanceler. Eu quero que alguém olhe para mim e diga assim: ali está um discípulo de Cristo, vale a pena ouvi-lo, porque ele vive o que fala. Eu espero que a mesma coisa esteja no coração de cada um de vocês. Que a gente não tenha a ideia de que manda quem é presbiteriano, obedece quem não é. Fazendo uma adaptação daquele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Embora a gente saiba que, em muitos aspectos, é justamente essa cultura que existe aqui. E se a gente quer ser sincero e transparente, a gente precisa quebrar essa cultura. Mas como é que a gente quebra? Quem tem o poder de influenciar a cultura, e quem tem o poder de influenciar a cultura está aqui nessa sala. Quem tem o poder de influenciar essa cultura está aqui. Vocês que são presbiterianos. A pergunta de Eduardo foi no sentido de: como é que nós fazemos isso? Como é que essas premissas que foram colocadas aí se tornam premissas comuns a todos, mesmo aqueles que eventualmente não têm uma compreensão da confessionalidade da maneira como nós temos? Vivendo. Vivendo, gente. Não tem outro jeito. Eu não ensino meu filho a andar dizendo assim: olha, você levanta o músculo adutor da perna direita e dá um passo na direção em frente aos seus olhos, fazendo um foco entre a sua visão do olho direito e a sua visão do olho esquerdo e vendo o horizonte. Não. Como é que eu ensino meu filho a andar? Eu ando. Por que é que filhos andam parecido com os pais? Até no jeito. Se um anda meio assim, se um anda meio assim. Por quê? Porque eles modelam e, por isso, são imitados. O desafio do Mackenzie não é forçar as pessoas a serem presbiterianas, é modelar o que é ser presbiteriano. Modelar o que é ser cristão. Nós recebemos esse negócio de 150 anos com bons e maus exemplos. No segundo capítulo da minha tese de doutorado, eu falo sobre a evolução da confessionalidade no Mackenzie. E é curioso porque você tem momentos de fluxo e de refluxo, em que está muito claro em que a influência da igreja presbiteriana foi mais forte no Mackenzie e a influência da igreja presbiteriana foi menos forte no Mackenzie. Talvez nós estejamos vivendo o ciclo de mais influência da confessionalidade na instituição desde o seu nascedouro. Isso não é mérito meu, diga-se de passagem. É mérito dos que vieram antes de mim. Sejam chanceleres, presidentes, conselhos e assim por diante. O presidente disse assim: vamos surfar nessa onda. Então, nesse aspecto, eu convido, vamos surfar nessa onda. Há algumas diferenças entre por que Harvard, por que Yale, por que outras universidades americanas se tornaram, eu diria, hoje, hostis, não apenas não, mas hostis à fé cristã. Eles fizeram isso porque quiseram. A influência, por exemplo, do Estado sobre a universidade como Harvard e Yale é mínima. Não existe um MEC, o Ministério da Educação e Cultura, lá. Não existe o Ministério do Trabalho, embora hoje existam mais regras e leis antidiscriminatórias do que tempos atrás. Os contextos são diferentes. Os contextos são diferentes. Mas nós podemos aprender. No aspecto em que nós somos semelhantes a eles, nós devemos pensar nisso. Como? Que, do ponto de vista interno, a alta gestão, a alta governança deseja que Mackenzie vá na direção que foi originalmente fundada para ser. Agora, quem que faz isso, querido? Não é o chanceler, não é o presidente, eles modelam, sem dúvida alguma. Quem faz isso é quem deve fazer. E quem deve fazer são aqueles que conhecem, mas, acima de tudo, que assumem o compromisso de viver. Não há como a gente sair disso aqui, porque isso aqui é decisão do Conselho, e está em vigor até onde eu sei. De 2017 não houve nenhuma decisão em direção oposta. De modo que mesmo aqueles que estão aqui, que não são presbiterianos, nos enriqueçam com aquilo que vocês podem nos enriquecer como instituição.
Vocês são muito bem-vindos no nosso meio. Ser presbiteriano não é uma caça a bruxas, de que ou você se converte ou você é queimado. Salem, Massachusetts, não existe mais, pelo menos na Igreja Presbiteriana do Brasil e no Mackenzie. O que nós queremos é pessoas que se tornem aquilo que nós acreditamos, como o presidente falou, com alegria e satisfação do que é ser presbiteriano, porque Deus os toque para isso. Mas quem vai conduzi-los somos nós. Em que sentido? Vivendo o Evangelho. Viver o Evangelho é a melhor forma de ser ouvido. Lindsay acabou de falar, primeira sessão. Para você provocar mudanças e influência nas pessoas, as pessoas primeiro precisam ter com você um relacionamento. E esse relacionamento baseado na confiança. No mundo das vendas, aqui há pessoas especialistas que dizem: ninguém compra o seu produto se primeiro não comprar você. Ninguém compra a sua fé se primeiro não comprar você. A palavra de Deus tem que estar aberta no Mackenzie. Mas sabe quem é a palavra de Deus? Sabe qual é a Bíblia que lá na embaixada as pessoas liam? Era o Todd. Ele podia dizer assim: gente, todo mundo, vamos cá. Seguinte, todo mundo aqui é livre, nós somos um país laico, mas como eu sou o embaixador, e todo mundo focava no contra-cheque, dizia assim: vamos agora ler a Bíblia. Mas no dia a dia, eles comparavam a Bíblia que Todd eventualmente lia com a vida que ele vivia. E sabe o que é que prevalecia? A vida que ele vivia. É assim no Mackenzie. Ou você vive, ou aquilo que você lê, prega, não tem valor nenhum. Então, a palavra aqui para nós não é tanto por que é que os nossos, que não são presbiterianos, eventualmente não se tornaram presbiterianos. É porque que nós, presbiterianos, não temos sido capazes de, em 150 anos, influenciar de tal maneira que essa não seja mais uma questão a ser colocada, seja simplesmente uma coisa natural. Esse é o nosso desafio. Deus nos abençoe nele. Acho que a mudança, a transição, nem sempre é querida, mas ela é, muitas vezes, inexorável, inevitável, porque ela, muitas vezes, é precedida por uma crise de sentido. O que eu faço não me dá mais sentido, ou não faz mais sentido. Uma crise de insatisfação, porque o que eu faço não me satisfaz mais. Uma crise de resultado, o que eu faço não produz o resultado que se espera de mim. Então, eu queria que vocês comentassem que a crise, ou comentassem essa ideia de que a crise ela é importante e ela não pode ser evitável, porque ela é a que vai produzir a mudança. Ela nem sempre a gente quer viver a crise ou assumir que ela existe, porque ela desestabiliza, ela gera medo, mas muitas vezes ela, como eu disse, ela aparece e a gente tem que enfrentar. Então, eu queria só que vocês comentassem sobre como enxergar a crise como algo positivo, né? Eu vou responder, ver se Michael tem alguma coisa a agregar, mas eu vou responder com muita da minha experiência pessoal recente. Pensando no chamado pessoal, onde começou essa sessão, qual é seu chamado? É uma coisa pessoal. E se você chega a um momento em que você não tem a certeza que o chamado do passado não é o chamado de hoje, isso provoca crise, ou dúvida, ou uma incertidão. Você não está com certeza que está no lugar certo. Esse é um tipo de crise. Eu acho, em parênteses, a grande vantagem da fé e de um pouco de cabelo cinza é que eu já passei por isso e já vi um Deus que é suficiente e que já serviu no passado para ultrapassar as crises. Então, eu tenho essa confiança que torna a fé,
que eu vou ultrapassar essa crise também. Então, crise desse tipo não é para ser evitado, é para ser aproveitado, para entender que a mudança está chegando. Eu acho que também você pode usar isso numa organização, não uma coisa pessoal, a organização, passando por crise ou oportunidade de mudança. Então, eu acho que, mesmo como o Michael falou sobre essa descida o lugar onde tem menos confiança, eu também passei por isso este ano. Decidindo de sair de ser embaixador, que coisa! Mas com amigos, com família, ao lado, que estão numa boa quando você está na crise, essa é a bênção de Deus na sua vida. Então, não é para ser evitado. É para ser encontrado com fé e com esperança que, através da crise, você vai ver alguma coisa melhor. Sim, sim. E quando é institucional, você tem que fazer exatamente o que acabou de ser demonstrado aqui nessa sala. Líderes que ouvem, importante, e que dão uma resposta. Agora, esses dois senhores aqui podiam dizer, vamos ter uma reunião em 3 semanas para falar sobre essa pergunta. E talvez essa reunião vai acontecer. Mas a resposta foi imediata. Esse vai e vem. Parece a mim que nós dizemos em inglês, tem um elefante invisível na sala sobre o qual ninguém quer falar, mas todos sabem que está lá. Parece, talvez, esse é um dos elefantes. E começou muito bem o diálogo sobre esse tema. Ótimo. Se você tem um ambiente em que esse tipo de conversa não é evitado, mas é encorajado, você está numa instituição boa, que vai crescer. Então, mesmo na vida pessoal de chamado, ou liderança de uma organização, de todo o Mackenzie, ou da sua operação, onde você trabalha, mesma coisa. Tem que liderar através dessa crise. Eu prefiro oportunidade de mudança e ver o que vai ser revelado. Não sei se, Michael, você tem alguma coisa a agregar? Eu teria. Vera, você está novinha aqui, né? E você já percebeu uma coisa muito... Outra coisa, Eduardo, vou voltar para você, cara. Por que o Mackenzie chegou nos 150 anos do jeito que ele chegou? Você acha que descobriu em poucos dias, Vera? Porque ele encara todo dia como uma crise e se volta para a palavra de Deus. É simples. Eu descuidar um pouquinho, eu abrir a brecha um pouquinho. Vocês acho que já viram o exemplo simples de sapo na fervura. Coloca na água fria, vai esquentando e ele degenera. Então, eu acho assim, a gente considera realmente, o Mackenzie tem isso, e essa é a cultura que eu recebi, quando eu fui recepcionado aqui. O Mackenzie pratica os valores da palavra de Deus. Eu estou aqui há 110 dias e posso dizer isso. Eu posso dizer isso a todos vocês. Vocês me receberam imensamente bem. Aquilo que eu não tinha em outras organizações, e eu sou um dos que podia ficar de pé aqui, o meu deu 10, tá? Eu fiz mais uma continha, ele talvez chegue no 11. Eu sei do que eu estou falando. Mas isso que é gostoso. A gente é desafiado, Vera, todo dia, e é institucional. São as ameaças externas, os movimentos internos, e as ações e contramedidas que nós damos dentro dos nossos princípios para nos mantermos na linha. Irmãos, todos aqui, eu considero vocês todos meus irmãos. É assim que é. E a gente vai considerar isso sempre assim, para ficar na linha. É um estado de vigilância permanente, né? Principalmente com as nossas crianças, o nosso pessoal dos colégios aí. Principalmente. A universidade existe um termo chamado discernimento, que está presente. Não importa se é para o bem ou para o mal, ele está lá.
Agora a criança está sendo formada. Olha que responsabilidade. Eu não tenho neto ainda. Se eu tiver neto, eu quero que estude no Mackenzie. Eu vou dar um jeito. Brasília. Então, isso é importante a gente colocar. Então, Vera, você diagnosticou corretamente. Eduardo, um dos segredos, vigilância permanente, porque as crises são todo dia. A crise é todo dia. E é assim que a gente vai levar. A gente foi criado e foi chamado para isso. Eu acho que o nosso chanceler concorda comigo nesse aspecto de nós vivermos, né, pastor, a realidade da nossa identidade, que eu gostaria de destacar também, que foi praticamente a tradução disso que ele leu. Ela está exatamente a nossa identidade, muito bem transcrita e reforçada nos nossos instrumentos de governança. Alguns dos meus diretores querem falar alguma. Às vezes eu estou falando bobagem, vocês podem puxar a orelha aqui ou lá, vocês que sabem. Olha lá, o Denis já falou assim. Olha lá, pois não. Existem algumas taxonomias, né, levantadas, principalmente nos Estados Unidos, e tem uma do Beni, que ele foi feita uma pesquisa com mais de 2.000 instituições que se dizem que se classificavam como confessionais, e essa taxonomia dele, ele classificou em algumas categorias. Então, ele dividiu, exemplo, eclesiasticamente nominais. Só diz que é eclesiástica, mas não tinha nada, né? Se tinha lá uma capela ou coisa que o valha, nada. A intencionalmente eclesiástica. Mais uma classificação que ficou muito clara, e eu fiz uma analogia, porque isso fez parte da minha tese de doutorado, por isso que eu estou dizendo isso, parafraseando lá o chanceler, que é a massa crítica, que ele chamou. Ou seja, nas instituições há um grupo que realmente vive a essencialidade da confessionalidade, dos valores, como é o caso do Mackenzie, né? Uma grande parte são pessoas reformadas. Então, que aí é que está o papel deles serem os multiplicadores, caindo como o reverendo e o presidente comentaram. É o exemplo, é o que você vive, não é o que você fala, não é? É o teu proceder diário. E isso, a confessionalidade vai permeando todas as áreas da instituição. Então, aqui a gente vê isso, por exemplo, toda reunião ou todo evento, há uma devocional, não é? E não é pelo que se fala, mas vê no procedimento dos gestores. E eu mesmo, né, como eu estou aqui já há bastante tempo, nós temos vários gestores que, se olharmos pelo procedimento dele, nós diremos, eles são reformados. E quando a gente fica sabendo o que não é, fica até surpreso, como se a gente estivesse num quadrado. Então, é o viver, é o proceder, né? E, nesse papel, a chancelaria é extraordinária, né? Porque a gente vê a movimentação de todos os capelães e de toda a vida, né? Ratificando os valores da instituição. Então, essa taxonomia do Beni é muito interessante, porque foi uma pesquisa muito abrangente. Aí ele mostra, inclusive, os casos citados que iniciaram como confessionais e hoje não têm nenhum aspecto, pelo contrário, né? Eles depõem contra o cristianismo.